qual o problema de tocar de graça, né? E quando a gente deve aceitar? Eu acho que esse é um dos tópicos mais complexos, assim, profissionais, porque tocar de graça é uma coisa muito disseminada na indústria da música, tanto em restaurantes quanto em alguns editais, e muitos donos de estabelecimentos acham que tudo bem oferecer R$0 para que o músico toque lá, e porque talvez isso gere uma divulgação e talvez um olheiro, né, perceba que o seu trabalho tem valor e te leve para outros lugares, ou um restaurante com essa mesma ideia. E eu acho que isso é complicado. Eu acho que essa ideia de tocar de graça, dependendo do contexto, pode ter muitos benefícios, mas em geral os contras são maiores que os prós, porque a classe artística está em jogo quando a gente está falando de tocar de graça. Se tem um restaurante que chama músicos para tocar de graça e eles aceitam, em Barão Geraldo, na Unicamp, a gente passou por algumas situações assim. Alguns restaurantes promoviam eventos culturais, chamavam público, às vezes culturais e gastronômicos, e ofereciam para alguns músicos trabalhos não remunerados. E alguns músicos aceitavam. E a gente tem que ter em mente que Barão Geraldo é uma cidade muito pequena, que tem uma faculdade de música, uma das maiores do Brasil, então tem muitos músicos não só que estudam lá, mas que se formaram e vivem lá. Então, quando alguém aceita um trabalho de graça, por que aquele dono daquele estabelecimento vai querer pagar outros músicos para tocar? Entendeu? É uma questão da classe artística. Se alguns tocam de graça, não tem por que você pagar os outros. Claro que aí a gente começa a falar de trabalho artístico, de por que uma pessoa vai te contratar e não vai contratar outro artista, porque os artistas têm trabalhos diferentes, né? Mas olhando para um contexto mais concreto de músicos que tocam jazz na noite e organizam jam sessions, ou regionais de choro. Se um desses grupos começa a aceitar esse tipo de trabalho, fica muito difícil para os outros grupos conseguirem um cachê decente. Olhando sobre uma primeira perspectiva, tocar de graça pode ser problemático. Agora, eu acho que tocar de graça talvez tenha um sentido se a visibilidade que você ganha for grande o suficiente para que justifique o evento que você está fazendo. Então, por exemplo, você fala: Arthur, vou tocar para 1 milhão de pessoas num estádio ou numa praça. 1 milhão é um exagero, né? Mas sei lá, 50 mil pessoas, vou fazer uma apresentação, abertura do show do Metallica, sei lá, uma coisa assim. E aí eu vou falar: claro que você vai, de graça. Inclusive tem músicos que pagam para fazer esse tipo de apresentação. Primeiro porque você vai ser exposto a uma quantidade muito grande de pessoas, e aí sim existe uma chance de produtores ou donos de casas de show se interessarem pelo seu trabalho. Mas para além disso, você associa seu nome com grupos grandes, com grupos de renome, seja no mundo do rock, seja no contexto da música brasileira. Então, se um grupo consagrado da música brasileira te convidar para fazer uma abertura de um show deles e não puder te pagar, aí eu acho que é uma questão muito menos relacionada à classe artística e muito mais relacionada a quase que uma troca, né? Uma reciprocidade que acontece ali. Você ganha um espaço que realmente tem um valor simbólico e acaba não ferindo a possibilidade de trabalhar de músicos que vivem de tocar na noite. Então eu acho que é uma questão sempre de enxergar essa balança de uma forma bem lúcida assim, e pensar trabalho a trabalho, se aceitar essa proposta de tocar de graça vale a pena ou não. A partir do momento que você tem uma demanda legal de trabalhos, você tem que começar a cobrar um valor, nem que seja um valor simbólico, porque é isso que vai fazer com que você possa se profissionalizar na música. Se você continuar não cobrando, isso pode se tornar um ciclo vicioso e as pessoas podem achar que você não merece esse pagamento, entendeu? Por que você tocou no evento do outro cara de graça e não vai tocar no meu? Entendeu? Por que você tocou pela visibilidade antes e agora você tá querendo um cachê? Então eu acho que é perigoso você entrar nessa de tocar de graça, mesmo que seja online. Esses eventos, eles têm dinheiro, entendeu? Acho que é importante ter isso em mente, que você não tá fazendo nenhum favor tocando na abertura do evento. Você tá proporcionando algo que vai fazer o evento deles mais interessante ou mais requintado, mais pomposo. Você tem que entender que tem um valor nisso e eles estão te vendendo
para promover o evento deles. Então, existe um valor monetário que está ligado à sua presença na abertura desse tipo de evento. Então eu acho que vale a pena sim você tentar começar a negociar esses shows. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser receber notificações quando meus vídeos forem lançados, você pode se inscrever nesse canal e vou deixar outros vídeos aqui do lado, caso você queira continuar assistindo vídeos meus. Um abraço e até a próxima.